Hoje em Ciências, né? Vocês vão estar abrindo o livro de vocês na página de número 29, onde nós vamos estar falando sobre energia, o que é energia, quais são as formas de energia existente, né? Então, de início, vamos observar as imagens que temos aí, né? A segunda imagem e a terceira imagem, todas essas imagens, né, que vocês puderam presenciar aí no livrinho de vocês, as pessoas elas estão usando de algum tipo de energia, né? E de que forma? Por exemplo, a lanterna, o homem segurando a lanterna, de que forma, né? Do que a lanterna ela precisa para funcionar? Fica a interrogativa. Então, a gente falando sobre energia, hoje nós vamos aprender o que é energia. Que energia é o quê? É a capacidade que os corpos têm de realizar um trabalho ou uma ação, né? Os seres vivos, eles necessitam de quê? Dela para crescer, para movimentar-se, para manter o seu organismo em funcionamento. Então, todos os seres vivos precisam da energia para manter, né? O organismo em funcionamento para crescer, para se movimentar no seu dia a dia. À medida que nós vamos nos movimentando, que nós vamos realizando, né? As nossas tarefas do dia a dia, a gente também faz uso da energia. Ou seja, aqui continua falando, né? Que mesmo sem perceber, fazemos o uso de energia em diferentes formas, né? No nosso dia a dia. Por exemplo, quando comemos um pão, acendemos uma lâmpada, preparamos o café e etc. No nosso dia a dia, nas nossas realizações de tarefas, a gente, né, tá utilizando, fazendo uso da energia de diferentes formas. Vamos ver quais são as formas de energia. A energia utilizada pelos seres vivos, ela pode ser originada de diversas fontes e encontrada de diferentes formas. Por exemplo, veja alguns exemplos de forma de energia abaixo. O primeiro tipo de energia que nós vamos falar é a energia sonora. É a energia do som. Podemos percebê-la ao ouvir, por exemplo, uma música, ao ouvir o canto do pássaro, o barulho da buzina dos carros. Então, quando a gente está ouvindo os sons, né? A gente está fazendo uso de que tipo de energia? Da energia sonora, como vocês podem ver a imagem do menino ouvindo, né? Com fone de ouvido, ouvindo, acredito que música, né? Então, quando a gente ouve os sons, né? Os barulhos, música, a gente está fazendo uso da energia sonora. É o primeiro tipo de energia, que é a energia sonora. A energia luminosa, na segunda imagem. A energia luminosa, ela é proveniente de quê? Da luz. O próprio nome já diz, energia luminosa, ela é proveniente da luz. São exemplos de luzes emitidas pelas lâmpadas e também pela luz, a luz do sol. Dá-se o nome de energia luminosa, certo? Porque o sol também ele fornece luz, né? Além de aquecer, fornecer calor, ele fornece também luz. Aí abaixo nós vamos falar sobre que o sol ele é o principal fonte de energia luminosa. Que é a principal fonte de energia luminosa? O sol, porque ele ilumina o nosso planeta Terra. É graças ao sol, né, que as plantas elas conseguem produzir o seu próprio alimento por meio de quê? Por meio da fotossíntese. Fotossíntese é o processo de produção de alimento da planta, que para produzir esse alimento a planta necessita, né, da luz, da energia luminosa que é fornecida pelo sol. O sol é a principal fonte de energia luminosa. O outro tipo de energia, já falamos de dois, né? Vamos falar agora da energia sonora e energia luminosa. Agora nós vamos falar da energia cinética, que também ela é conhecida como energia dos movimentos. Ela é conhecida como energia do movimento por quê? Pois através dela é que o nosso corpo consegue se movimentar, andar, correr, pular, né? Sentar. Quando a gente está fazendo isso, a gente está fazendo
Então, como eu estava falando, quando a gente está correndo, andando, dançando, né, caminhando, sentando, deitando, quando a gente realiza esses movimentos, a gente está fazendo uso da energia dos movimentos, ou também pode ser chamada de energia cinética. É através dela que nós conseguimos movimentar o nosso corpo. A energia cinética ou energia dos movimentos, ela está presente quando corremos, acabei de falar, quando nos deslocamos de um lugar para outro, né? São exemplos do uso da energia cinética. Aí nós temos uma imagem ilustrativa, né, de um peão. A energia dos movimentos faz com que, por exemplo, o peão, né, ele gire depois de ser arremessado. É também quando a gente gira, né? Quando a gente remessa um peão, ele vai girar por meio, fazendo uso da energia cinética, por meio da ação do nosso movimento de jogar, de arremessar o peão. Vamos falar da próxima energia, que é a energia térmica. A energia térmica, ela é produzida a partir do calor. Ela é transferida entre corpos com diferentes temperaturas. Aí nós podemos ver a imagem, né, de uma panela sobre o fogo. Quando a gente está vendo esse exemplo dessa imagem, a gente está fazendo uso da energia térmica, que ela é produzida por meio do calor, por exemplo, o calor do fogo, viu? O calor do fogo, ele aquece a panela e transforma aquele alimento que estava cru deixando o alimento cozido. Quando isso ocorre, a gente está fazendo uso da energia térmica. É o exemplo. Agora a gente vai falar da energia química. A energia química, ela está presente nos alimentos. Por exemplo, ao utilizarmos um tipo de energia química, como por exemplo os combustíveis para o corpo, para o nosso corpo, a gente realiza diversas atividades. Então, quando a gente corre, pula, fala e etc., né? Quando a gente está comendo, a gente está fazendo uso da energia química. Quando a gente vê os carros se movimentando, né? A gente também está fazendo uso da energia química. A energia química presente onde? Nos combustíveis, né? Que fazem com que os motores dos automóveis funcionem, se movimentem. Aí ali tem a presença do uso da energia química. E quando a gente também está comendo, né? A gente está fazendo uso da energia química. Energia elétrica é outro tipo de energia. É a energia que fornecida pela eletricidade. Aqui a energia, por exemplo, que nós temos em nossa casa. É uma das energias, quando a gente fala de energia, sempre vai lembrar dela. Mas hoje nós estamos aprendendo que, né, além da energia elétrica, existem outras formas de energia. Usamos a energia elétrica disponível nas tomadas das nossas casas para fazer funcionar, por exemplo, os ventiladores, os televisores, rádios, computadores, liquidificadores e etc. Todos os aparelhos, né, eletrônicos que a gente temos em nossa casa, a gente faz uso da energia elétrica. Atualmente, a energia elétrica, ela é utilizada nas casas, nas indústrias, nos hospitais, nas escolas, né? Ela pode ser obtida de diferentes formas. Passando agora para a energia eólica, certo? Através da força do vento. Ela é produzida, a energia eólica, por meio da força do vento. Por isso que chama-se de energia eólica. Ela depende do vento para ser gerada esse tipo de energia. Aí na página de número 31, vocês podem ver a imagem. Nós vamos falar sobre a energia solar, certo? A energia solar, né? A luz e o calor do sol, ele pode ser usado para a produção também da eletricidade, que é chamada de energia solar. Hoje as pessoas estão utilizando muito esse tipo de energia que é chamada de energia solar. Por quê? É uma forma de economizar financeiramente, né? As pessoas estão fazendo uso desse tipo de energia porque costumam pagar
né, contas de energias elétricas, um valor muito alto, então eles estão utilizando-se desse recurso de energia solar que depende da luz, né, e do calor do sol para gerar esse tipo de energia que chamamos de energia solar. Aqui do outro lado nós temos a energia elétrica, né, que é obtida onde? Nas termoelétrica, que é proveniente de quê? Proveniente do calor, resultante da queima de combustíveis, de fósseis, como carvão mineral, óleo diesel e o gás natural, certo? A gente está falando da energia elétrica, que é obtida por meio da termoelétrica, certo? Que vai ser proveniente do calor resultante dos combustíveis, como carvão mineral, óleo diesel e o gás natural. No Brasil, nós vamos estar agora falando, né, que a maior parte da energia elétrica, ela é produzida, né, a partir dos quê? Dos movimentos das águas. Que essa produção, ela é feita pelas usinas hidrelétricas. Então, a nossa energia elétrica, a maior parte, ela é produzida por meio do movimento das águas. Essa produção ela é feita por meio das usinas hidrelétricas. Aí vocês podem ver uma imagem de uma usina hidrelétrica, né? A usina hidrelétrica de Itaipu, localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Nas usinas hidrelétricas, a energia ela é obtida pela força com que as águas caem. Ou seja, a energia do movimento sendo capaz de gerar grande quantidade de energia elétrica. Na página de número 32, a gente vai estar falando sobre as transformações, né, da energia elétrica. Falamos das formas de energia existente e agora das transformações da energia. As várias formas de energias que existem, né, elas passam por transformações continuamente diariamente, no nosso dia a dia. Muitas vezes, né, sem que percebemos, a gente faz essas transformações da energia. Aí nós podemos observar algumas imagens ilustrativas, né, que ao ligarmos, por exemplo, a TV, a energia elétrica ela é transformada de energia elétrica para energia sonora e energia luminosa. É uma transformação da energia elétrica, quando a gente liga a televisão, por exemplo, a energia sonora, porque a gente ouve, né, as pessoas falando na imagem. E energia também luminosa. Aqui nós temos uma imagem de uma pessoa passando ferro elétrico, né? Que o ferro elétrico ele é capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica. Por quê? À medida que a gente pega o ferro e coloca na energia elétrica, vai transformar em energia térmica, porque o calor, né, desse aparelho vai aumentar. E aí a gente consegue passar ferro na roupa. Por isso que esse aparelho ele sofre o aquecimento ao ser ligado na tomada. Então transforma a energia elétrica, né, para energia térmica. A energia, ela se perde, uma interrogativa. A energia, ela pode ser transformada ou transferida, né, para outro corpo, como aconteceu, por exemplo, no exemplo acima do ferro, né, no exemplo de ligar a televisão, que a gente acabou de ver. O trabalho, por exemplo, o aquecimento ou o movimento de qualquer objeto envolve o quê? Gasto de energia, que na verdade apenas ela está sendo transferida para outro objeto, sobre o qual o trabalho é o que? Realizado. Que por isso a energia ela nunca pode ser perdida. A energia ela não se perde, ela é transformada, né? Ela é transferida de um objeto para outro. Aí nós podemos ver também a imagem de uma pilha, né? Que as pilhas e baterias, elas são formadas por substâncias químicas que reagem, transformando também energia química em energia elétrica para fazer funcionar os aparelhos, como o rádio, controle remoto, né? MP3 e assim sucessivamente. A gente sabe que as pilhas e as baterias elas são formadas por substância química que vai transformar, né, a energia química em energia
elétrica, fazendo com que a gente possa utilizar, por exemplo, no controle remoto, quando a pilha fica fraca, a gente tem que fazer a troca por outro, certo? E aí tá nossa aula falando sobre energia, sobre as transformações que a energia ela não se perde, ela é apenas transferida. Os tipos de energia luminosa, cinética, térmica, elétrica, né? Eólica, fosse energia cinética, que é a energia dos movimentos, e a energia luminosa. Foi esse o assunto sobre energia que vocês vão estar fazendo da página 29 até a página de número 34, certo? Tchau e até a próxima aula.